Olha, muito orgulho, em primeiro lugar, né, de receber essa cidadã teresopolitana aqui nos nossos estúdios. A gente já está aí, né, desde a semana passada falando desse assunto, mostramos matéria, mostramos, né, o momento da premiação e realmente falando como teresopolitano e como amigo da família, um momento muito especial para a gente. Acho que cada teresopolitano se sentiu um pouco representado lá naquela bancada de uma das instituições mais importantes do planeta, né? Falar dentro da sede da ONU, né, para representantes do mundo inteiro sobre um assunto tão importante. Acho que cada teresopolitano se sentiu um pouquinho representado lá. Mas hoje a gente vai conhecer um pouco mais, não da capitã Márcia, que está todo mundo conhecendo aí nas redes sociais e nos veículos de comunicação, mas um pouco da Márcia, que mora em Teresópolis, né, que faz compra no supermercado, né, Márcia? Bom dia, seja bem-vinda, muito obrigado. Bom dia, obrigada. Em primeiro lugar, eu quero te transmitir os parabéns. Muita gente, né, sabendo que você viria aqui, dá os parabéns para ela, dá um abraço nela, dá um beijo, o reconhecimento. Eu acho que o carinho que a população está tendo com a tua história mostra um pouco da importância dela também, né, Márcia? Eu acho que você já sentiu esse carinho do teresopolitano? Eu sei que você está há pouco tempo aqui, já vai voltar, né, para a tua missão, mas já deu para sentir esse carinho, esse reconhecimento? Eu fico muito tempo fora, né? Então, e foi uma repercussão muito grande. Então, agora que eu estou tendo esse contato maior com os teresopolitanos, assim, mesmo que por pouco tempo, né? Na realidade, eu fico aqui só até amanhã. Amanhã eu embarco para Brasília, mas é muito bom saber que teve essa repercussão e que eu pude representar uma cidade que eu tanto gosto, né? Eu nasci aqui em Teresópolis e sempre morei aqui. Quer dizer, agora que eu moro fora do país, né, na África, mas aqui sempre foi a minha residência. Então, nunca pensei, por exemplo, trabalho vários anos no Rio de Janeiro, nunca pensei em mudar para o Rio. É uma cidade que eu realmente gosto, é daqui que eu tiro a minha força. Então, assim, é uma cidade que eu admiro muito, que eu gosto muito de teresopolitanos. Agora, Márcia, assim que a gente começou a contar a tua história um pouco, né, a gente mostrou, inclusive, algumas matérias produzidas pela própria ONU, mostrando um pouco do teu dia a dia lá na República Centro-Africana. Márcia, Force nem sabia que existia a tal da República Centro-Africana, né? E muito menos a quantidade de problemas. Eu sei que o nosso país tem muita dificuldade, eu sei que a gente vive muita desigualdade, mas perto de uma realidade como a gente é muito abençoado, né? E você encontrou muitas dificuldades. E dentro de um tema que foi reconhecido com esse prêmio da ONU, que é a igualdade de gênero. Falar em igualdade de gênero no Brasil já é difícil. Eu fico imaginando, né, não só falar, mas praticar a igualdade em uma realidade, em um contexto como esse que a gente acabou vendo. Né? Qual foi a tua maior dificuldade? Começou pela formação da equipe, né? Quando eu cheguei, eu estava sozinha na função, e aí eu comecei a preparar um plano de ação para a missão, e a equipe começou a ser montada e treinada. É claro que para que eu mostrasse isso para os comandantes militares, e aí é um ambiente, né, muito masculino, né, extremamente masculino. Então, assim, eu comecei a mostrar pelo lado da efetividade que esse trabalho, que essa participação feminina traria às operações militares. O que acontece numa missão da ONU, a missão de paz, é que o principal objetivo é a proteção de civis. Então, e para que eu possa proteger os civis, eu preciso conhecer a realidade. Verdade. Sendo que o conflito ele afeta de formas diferentes homens e mulheres. E na República Centro-Africana, nós temos uma realidade muito difícil. As mulheres são alvo de violência sexual, assim, mas uma quantidade absurda. E é uma questão cultural. É uma questão cultural de achar que é um crime de menor valor. Tem a questão da impunidade. Então, tudo isso leva a cada vez mais ter mais casos e essas mulheres não terem representação. Então, a principal preocupação era ter essas equipes de forma que pudessem ouvir equipes mistas, homens e mulheres. Eu ter assessores de gênero em cada setor. A missão é dividida em 3 grandes setores. Cada grande setor tem um oficial general como comandante. Então, eu tenho um assessor de gênero em cada setor e também nos batalhões, não é? Que seria um ponto focal. E começar a interagir com a comunidade, trazer essa informação. Então, com essa informação, fica mais fácil a missão
entender as áreas mais sensíveis e os grupos que estão mais vulneráveis, e daí fazer todo o planejamento militar. Então, o principal objetivo era empregar essa perspectiva de gênero dentro das operações. Sim. E como é que foi a reação dos nativos, né, da população? A gente sempre imagina que vai haver uma política de intervenção como essa, né? E quando a gente fala em intervenção, não é pelo lado pejorativo, pelo contrário, né? As forças de paz da ONU têm essa necessidade de intervir, mas com o princípio humanitário sempre à frente. A gente sempre imagina, né, a partir do nosso senso comum, que a reação dos nativos, né, a reação da população local vai ser uma reação negativa. Como é que você encontrou, né, estando numa posição de comando, essa reação? Eu vi que você conversou muito com as pessoas, né, visitou muitos locais, a gente viu nas imagens da própria ONU. Foi difícil essa reação da população? Na própria capital, Bangui, onde tem o quartel-general, é um pouco mais difícil então, eles ficam um pouco mais assim, observando e um pouco mais no interior do país, né, dentro dos setores onde a população é agrícola. A recepção da missão é muito boa. E assim, o que eu vejo são pessoas muito carentes de atenção. Então, quando você chega e você mostra que está preocupado com a questão da segurança, com a questão de entender o que está acontecendo, de começar a levar pequenos projetos, mas que ajudam muito, por exemplo, como uma horta mais próxima. Sim. Isso imaginando que eu estou num país que eu tenho um grande número de deslocados. Então, por conta do conflito, a população... Só quando ela vai para uma outra área, ela não tem nada. Ela tem que começar do zero. E eu tenho ali, naquela cultura local, as mulheres que vão buscar água, as mulheres que vão buscar lenha para o fogo, as mulheres que vão trabalhar na plantação. E, com isso, elas acabam ficando muito vulneráveis. Então, quando tem alguém ali com esse objetivo de ouvir, de escutar, de entender o que se passa, o que está acontecendo com elas, a recepção é muito boa. Tá? E, com isso, a gente consegue obter informações muito importantes. Na realidade, com reuniões com mulheres, assim, nos primeiros 5 minutos, explicando o trabalho, elas começavam a me passar todas as informações, o problema que elas passavam com a presença de grupos armados, a questão de violência sexual. Então, e elas não têm uma outra chance. Elas não podem não se deslocar, elas não podem se locomover. Então, assim, elas continuam tendo que ir às plantações, buscar água. Então, é um momento que elas estão muito vulneráveis. E esse entendimento ele é muito importante para a força. Então, é um momento que a gente pode pensar numa patrulha, aumentar a presença da força. Então, assim, de uma maneira geral, a recepção ela é muito boa. Elas são muito gentis, são muito doces, as mulheres, a comunidade como um todo, as crianças, eles são muito carentes, seria a minha definição. Assim. Então, quando a gente chega com o propósito de ajudar, a recepção é muito boa. Não é? E aí eu gostaria até de ressaltar um fato. Todas as minhas reuniões, o que elas sempre me pedem, a comunidade é trabalho. Então, assim, não é uma ajuda humanitária, eles querem trabalhar, eles querem ser autossuficientes. Então, isso é uma coisa que talvez... Depende muito da capacidade de reagir a essa diversidade. Sim, né? sim. O que eles querem? A ajuda humanitária ela é importante, mas no momento ela vai sair. E como eles vão continuar? Como é que vai dar o prosseguimento não é? disso? E quando vai ser na época da chuva, que eu não consigo, muitas vezes, ter acesso a algumas localidades pela condição deles estarem. Então, eles precisam ter esse desenvolvimento sustentável, que eles consigam mesmo continuar. Né? E aí a segurança ela é fundamental. E a gente está falando também, né, de um aspecto de um país que não tem aquela figura do Estado protetor como a gente tem aqui, né, gente? Isso é muito importante. A gente está muito distante dessa realidade, porque por mais dificuldades que nós tenhamos, a gente ainda tem uma saúde pública, é deficitária, mas você pode recorrer, né? Você tem um Estado protetor. E essas comunidades, elas perderam essa figura do Estado protetor. Na verdade, ela tem um Estado, muitas vezes, opressor. Né, Márcia? E aí não tem jeito. Né? Aí sim entra esse trabalho humanitário, esse cunho humanitário que a ONU faz com maestria. E não é assim exagero dizer que a ONU encontrou nas suas forças de paz, com os militares brasileiros, né, aquele toque humanitário a mais. Eu costumo dizer que foi um toque humanitário a mais.
Não que os outros países, as outras nações não contribuam nesse sentido, mas eu acho que o jeitinho brasileiro, o toque, o carinho de mãe, que eu tenho certeza que a Márcia acabou abraçando muitas comunidades lá, esse é marca do brasileiro, né? E tem sido reconhecido. Agora vamos falar um pouco da emoção de você. Gilberto, coloca a foto da Márcia falando aí, né, no auditório da ONU, porque essa foto, gente, é histórica. Primeiro, a outra, essa aí ela recebendo o prêmio, tem uma outra. Isso, eu queria que você registrasse essa imagem aí, né, você que está em casa nos acompanhando, eu queria que a Márcia falasse um pouco, primeiro do sentimento de estar ali, né, numa entidade tão importante na manutenção, né, da humanidade nesse planetinha que a gente vive de tantas desigualdades. O que passou no teu coração, na tua cabeça, nesse momento em que você estava ali representando as forças de paz da ONU? Bom, ali foi um momento incrível. Primeiro que não é usual, né, não peacekeeper, um militar ali que está trabalhando numa missão de paz, falar no plenário. Desse prêmio, eu sou a terceira a receber, né, antes foi uma oficial da África do Sul e uma oficial da Nigéria. Então, assim, eu fui a primeira a falar em plenário em uma conferência de ministros de defesa do mundo inteiro. Do mundo inteiro, é verdade. Então, assim, foi um momento espetacular, até porque eu realmente acredito na importância da ONU. Eu acredito que com a nossa presença a gente consiga evitar várias violações. É claro que, mesmo assim, a gente não pode estar todo o tempo em todo lugar. Daí vem essa importância de entender o que está acontecendo no local. Né? Então, ali foi um momento muito importante. Ali, realmente, eu me senti em posição de falar um pouco sobre o conflito na República Centro-Africana, que muitas vezes não é falado. As pessoas, né, como a sua introdução, nem sabem a posição do mapa. Né? Não é? Então, assim, falar sobre esse país que muitas vezes é tão esquecido. Tem a presença de vários grupos armados, identificados são 14, fora tantos outros que ficam. Então, o governo ele governa com uma parcela muito pequena do país, claro. em torno de 20%, e um país muito rico, que tem diamantes, tem ouro. Então, por conta disso, a grande problemática, a riqueza acaba virando um problema no país. Então, ali foi um momento assim que eu posso dizer único, que eu pude falar um pouco sobre a República Centro-Africana para o mundo, e, ao mesmo tempo, também falar um pouco sobre essa importância de aumentar a participação de mulheres militares nas missões da ONU, que hoje, na minha missão, é 3,7%, que é muito pouco. E, assim, e esse pouco está fazendo um trabalho incrível. Está fazendo uma diferença. Sim, né? fazendo diferença, interagindo com as mulheres, trabalhando em projetos conjuntos com outras células, que a gente tem uma célula chamada CIM, que é a Cooperação Civil-Militar, então, trabalhando em conjunto. Então, assim, foi um momento também para que eu pedisse para todos os ministros de defesa do mundo que aumentasse essa participação de mulheres. Então, foi incrível, eu fiquei muito honrada. Tanto é que, no meu discurso, eu falo, né, para meus colegas da missão, para a República Centro-Africana e para o Brasil. Então, ali é a comandante máxima, mas quem estava subindo aquela escada ali, falando em plenário, era o Brasil. Era o Brasil, então, exatamente. foi um momento que eu fiquei muito orgulhosa em poder ali estar representando o Brasil e mostrar que a gente tem competência, que a gente tem uma forma diferenciada de participar em missões de paz. Eu posso falar do exemplo do Haiti, que foi uma missão extremamente bem-sucedida. Nós temos um comandante de força no Congo, que é uma das principais missões da ONU, general brasileiro, e realmente a gente tem um olhar diferenciado. A gente se põe no lugar do outro. Verdade. E outra coisa que eu gostaria de ressaltar, a importância da bandeira brasileira. Sem dúvida nenhuma. Que quando eu chego a bandeira brasileira abre portas. Abre né? portas. Ela abre que portas. vem a minha bandeira no uniforme, crianças correm, vêm falar de futebol, enfim, impressionante. Né? As pessoas sorriem para o Brasil. Então, é um país que é amigo, e eles veem isso, e tem uma identificação muito grande com a África, até por conta da nossa história mesmo. Quase ligada, né? Ligado, se a gente unir, a gente vê que é um bloco uma único, coisa né? só. Se não fosse o oceano. Então, é fantástico. E estar ali, falar da República Centro-Africana, que é um país que eu respeito tanto, representar o meu país e representar uma causa que eu acredito, que é justamente essa questão de entender e de dar voz a todos os grupos, homens, mulheres, entender e mostrar que qualquer crime ali que acontece é um crime que precisa ser punido, que precisa ser evitado. Né? Então, foi um momento único que me trouxe muita alegria, que eu vou guardar
o resto da minha vida. Está registrado, não tem jeito. Esse momento ninguém tira da Márcia, nem do Brasil, muito menos dos teresopolitanos que se sentiram representados lá, sem dúvida. Márcia, a gente passou o mês passado, praticamente todo, discutindo aqui no programa, né, e pelo país inteiro, questões a respeito dos direitos da mulher se conhecer mais, se respeitar mais, né? Nós tivemos um mês dedicado, né, o dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, mas o mês inteiro acabou, né, combinando várias ações. E a gente percebeu com o teu exemplo, né, muitas mulheres, principalmente as jovens, pensando novamente numa carreira militar, né, que aqui no Brasil, em um determinado momento, acabou meio que deixada de lado pelas jovens, principalmente. Muitos homens ainda sonham com a carreira militar. Você despertou isso de novo em muitas jovens, né? Você tem consciência disso, né? Dessa responsabilidade. Agora, fazendo uma análise, eu sei que o reconhecimento do teu trabalho está aí, né? O mundo inteiro está vendo, a ONU reconheceu. Para essas teresopolitanas, para essas fluminenses, né, brasileiras, que veem a Capitã Márcia, veem a Comandante Márcia como um espelho de carreira, você incentiva essa mulher a buscar essa carreira tão bonita, tão forte? Olha, eu incentivo, sim. Eu vejo várias oportunidades dentro das Forças Armadas. Nós temos várias formas de ingresso e agora não tem mais diferença, por exemplo, na Escola Naval temos a participação agora feminina para o Corpo da Armada. Em pouco tempo teremos mulheres comandando navios de guerra. Então, assim, eu vejo que é uma fase espetacular para as mulheres mesmo, as oportunidades estão aí, então a minha ida para a missão mostra isso. Até algum tempo atrás era muito difícil uma mulher ir para uma missão de estágio, porque ali é uma área de conflito, eu estou no front. Não é? Então era algo que não se imaginava, as mulheres ficavam mais uma atividade administrativa. Então, agora a gente fica ali mesmo na posição, na frente, na posição de liderança. Então eu vejo assim, como eu sou apaixonada pela Marinha, pelas Forças Armadas, eu realmente tenho muito orgulho de ser militar, eu acho que é uma carreira espetacular, que te dá várias oportunidades de fazer mestrado, doutorado, de crescer, de ter outras funções em organizações como a ONU, por exemplo, no exterior. Então, assim, incentivar e estudar. É importante que sejamos preparados. E aí, nesse ponto, o estudo é fundamental. E as jovens que queiram, busquem nos sites das Forças Armadas, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, todas as formas de ingresso, se preparem, aí foquem naquilo que desejam, e aí eu acho que é uma carreira que é espetacular, e quando você realmente gosta, isso faz toda a diferença, você se dedica, é importante esse brilho no olho de querer fazer a diferença, e com isso também a parte de estudo de idiomas, tudo isso faz parte da carreira e vai abrindo portas. A gente estuda, nem sempre a gente consegue ver aquela oportunidade logo de início, mas quando você está preparado e a oportunidade aparecer, você vai conseguir abraçar. Sim, você vai conseguir abraçar aquela chance. Então, assim, isso também na própria ONU, não só para militares, mas também para civis. A ONU Brasil ela tem incentivado, porque a nossa participação é muito pequena na ONU, de civis. Então, tem várias oportunidades para civis trabalhar com a parte de direitos humanos, proteção da mulher, a parte ligada aos civis, proteção de civis. Então, assim, são muitas oportunidades. Então, eu acredito que, às vezes, os jovens eles não consigam vislumbrar por não terem a informação, o conhecimento. Então, é buscar essa informação e se preparar. Eu acho que são muitas oportunidades hoje, e as mulheres estão num momento especial. A própria ONU está incentivando muito a participação feminina, tem aquele objetivo do 50-50. 50-50, verdade. Que é um objetivo aí que parece, né, um tanto quanto difícil, mas a gente, pouco a pouco, vai chegando próximo, sem dúvida, com a informação. Nenhuma. Então, para os meus amigos, né, minhas amigas teresopolitanas, continuar estudando e se informar. E focar numa carreira que seja a carreira militar, que seja uma carreira internacional, como a carreira das Nações Unidas. Eu só vejo vantagens, eu acho que a oportunidade e o crescimento é enorme. É isso aí, tá vendo? Só se dedicar e buscar, né? Buscar. O espelho você já tem, né? A mira, o objetivo você já tem, né? Que é uma carreira como a da Márcia. E Márcia lembrou muito bem, a ONU tem um trabalho sensacional humanitário, que não é só militar, o braço militar é importante, né? Surgiu a partir dessa necessidade, mas as organizações das Nações Unidas têm trabalhos
cito aqui, por exemplo, o trabalho com refugiados, né, da Acno, que é sensacional, né, no mundo inteiro, tem feito a diferença. Aqui no Brasil a gente está vivendo essa realidade, e o profissional brasileiro, né, de uma certa forma, ele tem esse olhar diferenciado e ele é muito valorizado nessas missões internacionais. Não tenha dúvida nenhuma disso. Bom, Márcia, muito obrigado pela tua participação, foi um grande prazer, né, bater esse papo contigo. A gente conversava antes da entrevista, né, Márcia, vou de uniforme, vou sem uniforme, o que a gente faz? Eu falei, não, mas vem sem uniforme, o mundo inteiro já te viu de uniforme, a gente vai ver a Márcia Teresopolitana, que você vai encontrar aí no seu mercado, vai encontrar no seu dia a dia, no restaurante, e que tem feito esse trabalho, que tem feito diferença no mundo, né? A gente sempre fala aqui que a gente está vivendo um momento comportamental diferente, em que as pessoas estão percebendo a necessidade de agir, né? Não mais esperar que as coisas aconteçam, e eu acho que o exemplo da Márcia é justamente isso, né? É agir, é buscar, mesmo numa adversidade tamanha como ela viveu lá e vive, né? Porque a missão não acabou ainda, está quase, mas não acabou ainda tem um pouquinho de trabalho para a Márcia lá, mas de qualquer forma é a gente entender que a gente tem que fazer, né? Tem que levantar, tem que, né, respirar fundo e seguir os nossos objetivos. E foi um grande prazer te receber. Eu vou falar que meu presente de aniversário hoje, né? A entrevista com a Márcia aqui foi realmente um grande prazer receber ela e contar um pouco, compartilhar um pouco dessa história dessa Teresopolitana tão importante e tão relevante no mundo inteiro, né? Tanto que a ONU fez questão de reconhecer esse trabalho. Márcia, muito obrigado, tá? Muito obrigada. E volte mais vezes para a gente bater papo, sim, né? Sim, sempre que estiver por aqui, será um grande prazer te receber. Já apresentei a cozinha Márcia aqui, quem sabe a gente faz, né, um prato especial, né? Prato africano. Prato africano, beleza. Vamos compartilhar essas informações. Obrigado, Márcia. Obrigada. Bom, a gente vai para o intervalo comercial e daqui a pouco assunto espinhoso de novo. Eu não acredito. A Cátia e o Robin, quando vêm para cá, é porque eu sei que tem problema relacionado aos servidores públicos. Mas vamos ver o que vai acontecer. É no próximo bloco, tá? Intervalo rapidinho, já já a gente está de volta.